Muita coisa acabou de acontecer e algumas delas vocês vão ficar simplesmente de queixo caído, gente, tá? É simplesmente inacreditável. Aqui algumas informações que eu vou trazer para vocês, o que eu considero plot twist carpado. É assim, o mundo não gira, o mundo capota. Prisão acabou de ser efetuada aqui agora neste exato momento, que pegou a política e o judiciário extremamente de surpresa neste exato momento, gente. A prisão que acabou de ser decretada chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Outra bomba que chocou é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acabou de partir para cima do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Donald Trump indica a volta da Lei Global Magnitsky, a tão temida Magnitsky, de volta no ministro Alexandre de Moraes. Por que Donald Trump pode tomar essa decisão a qualquer momento? Aí é que vocês vão ficar completamente chocados. E outra bomba que acabou de explodir, gente, tá? Grande autoridade de Brasília acaba de confirmar que vai renunciar o cargo. Inclusive já indicou até a data em que ele vai fazer o anúncio da renúncia, gente, tá? Grande autoridade de Brasília acaba de confirmar, agora é oficial, não aguentou a pressão, tá, gente, tá? Jogou a toalha e acabou de confirmar que vai renunciar ao cargo, inclusive falou até a data em que ele vai fazer o pronunciamento aí da renúncia, gente, tá? E outra informação mega urgentíssima, gente, tá? Lula da Silva acaba de ser apunhalado pelas costas por um grande aliado. Lula acabou de ser traído por um grande aliado. E aqui, onde o Lula tá desesperado para ganhar companheiros, né, gente? Porque ele agora só pensa no poder, se perpetuar no poder. Ele foi apunhalado pelas costas. Além de ser apunhalado, foi humilhado, assim, gente, de forma sem precedentes. Você vai assistir esse vídeo, você vai pensar assim, gente, é inacreditável como esse cara teve coragem de revelar tudo isso do Lula aqui em ano eleitoral, e tem algo por trás dessa decisão. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. E agora, gente, acabou de explodir um escândalo no Congresso Nacional, que, ao que tudo indica, um grande aliado do Lula pode ser expulso do cargo, gente, tá? Grande aliado do Lula tem 99,999% de chance de ser expulso do cargo, porque ele acabou de fazer, o crime que ele acabou de cometer é simplesmente imperdoável, gente, tá? Vou trazer tudo isso e muito mais aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. Gente, se tiver de pé, senta, fica confortável, pega a pipoca, porque, ó, é uma pancada atrás da outra. Lula, porque o Lula acabou de ser apunhalado pelas costas por um ex-grande aliado. Gente, o Ciro Gomes já chegou a ser ministro. Ciro Gomes já foi um dia um grande aliado do Lula, já chegou, era tão aliado, eles eram tão assim, unha e carne, que o Ciro Gomes já foi até ministro de um dos governos do Lula. Gente, pra vocês terem noção do quanto eles eram aliados e amigos. Só que em algum momento, tá, mais precisamente quando o Lula descartou o Ciro Gomes e escolheu o Haddad para concorrer à presidência no lugar dele lá, quando ele concorreu com o Bolsonaro, aí o Ciro Nogueira descolou de vez do Lula da Silva. Aí, de lá para cá, o Ciro Gomes, gente, perdão, o Ciro Gomes tem feito de tudo para derrubar e destruir Lula da Silva. E acabou de aqui, ó, de dar mais um passo para essa questão. O Lula, se assistir esse vídeo aqui, gente, vai dar um infarto. O homem vai dar um taque, vai dar um... Meu Deus do céu, vejam só. Convocado, foi recebido 3 vezes pelo Lula, sem anotar na agenda. Por quê? Uma pergunta tão fácil. Por que se o cara ia lá falar uma coisa séria, por que esconderam na agenda? Antes do escândalo. Por quê? Porque o Lewandowski, ministro da Justiça do Lula, ganhava R$250 mil por mês, sendo chefe da Polícia Federal. Porque a mulher do Alexandre de Moraes é contratada no escritório da advocacia dela por 129 mil
bilhões de reais em 3 anos. Por quê? Porque o Toffoli vendeu, os irmãos do Toffoli venderam rota de um resort para um fundo ligado à turma do Porcaro, que domina o Brasil, que faz com que a nossa democracia seja uma grosseira mentira. A democracia brasileira é um protocolo superficial, mas o poder real no Brasil é uma associação entre cleptocratas, que é o governo dos ladrões, e plutocratas, que é o governo dos barões. Então, os barões se associaram com os ladrões e eles é que mandam e desmandam na vida real do Brasil. Eles é que ditam o que está acontecendo no Brasil. O poder... Eles é quem ditam, né, o que está acontecendo no Brasil. Realmente, né, gente? É Ciro Gomes, quem diria, né? Um cara que já foi tão aliado, né? Grande amigo, aliado, já foi até ministro do Lula. Hoje está aí fazendo de tudo, gente, tá? Para derrubar e destruir Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre falo para vocês, gente, que na política não tem fidelidade, não tem aliança, não tem, gente. A partir do momento em que, olha, se você não faz o que eu quero, você passa a ser o meu maior inimigo. E a partir do momento em que o Lula, tá? Porque o Ciro Nogueira lá em 2000, o Ciro Gomes, gente, tá? Meu Deus, eu tô com o Ciro Nogueira. O Ciro Gomes, gente, tá? Ele achou que ele iria ser escolhido pelo Lula para enfrentar o Bolsonaro lá em 2018. Então ele foi até os 48 do segundo tempo, achando, não, o Lula vai me escolher, o Lula é o seu grande aliado, o Lula vai... Só que chegou lá, o que o Lula fez? Escolheu o Haddad. E de lá para cá, o Ciro Gomes não tem feito outra coisa a não ser detonar e destruir o Lula sem dó e nem piedade. E eu vou confessar uma coisa para vocês, gente, eu acho pouco. Eu acho pouco. Gente, imagine o que o Ciro Gomes não deve saber do Lula. Trabalhou juntinho, foi ministro do cara. O Ciro Gomes, se ele quiser dar o último prego no caixão das intenções do Lula e se perpetuar no poder, esse cara, se ele quiser, ele pode. Será que ele está esperando o momento oportuno? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E agora, gente, bomba contra Lula da Silva. Donald Trump está se aliando a Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro para destruir Lula da Silva, gente, tá? Uma notícia como essa aqui, gente, tá? Deixa o Lula extremamente desesperado e desnorteado. Vocês vão entender, gente. Lembra aquela história lá do Donald Trump querer colocar o PCC, o Comando Vermelho, como narcoterroristas, e o Lula desesperado porque não pode, não quero, sou contra. Pois bem, gente, tá? Vejam o que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro acabou de conseguir de Donald Trump, gente, tá? Aliança entre Trump, Flávio e Eduardo, e o Lula deve estar chorando pelos cantos agora, vejam só. Seguir aqui porque o jornal The New York Times publicou uma matéria que diz que os Estados Unidos estão considerando a classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. E a novidade aqui, isso você já sabia, tá? Que os Estados Unidos estavam considerando isso. A novidade que o Times traz é que isso ocorre depois da pressão de Flávio e Eduardo Bolsonaro. De acordo com a reportagem, no início do ano passado, durante uma visita ao Departamento de Estado em Washington, Flávio Bolsonaro, que na época presidia a Comissão de Segurança no Senado, apresentou aos representantes americanos um relatório sobre as atividades dessas facções no Brasil e nos Estados Unidos. Ainda segundo fontes dos repórteres do lado americano, Darren Beatty, que é o novo enviado de Trump para assuntos de Brasil, e o conselheiro do Departamento de Estado, Ricardo Pita, têm sido as vozes de liderança na pressão por essa designação. O texto diz que segurança é uma grande preocupação para os eleitores brasileiros e essa classificação poderia colocar um foco maior no assunto e ajudar um dos filhos de Jair Bolsonaro, que é o Flávio, pré-candidato na eleição presidencial. A matéria diz que a decisão do governo americano ainda não foi tomada e o governo Lula se negou a responder às informações da reportagem. Em comunicado ao New York Times, Flávio Bolsonaro diz que não apoia interferência internacional para resolver os problemas do Brasil com organizações criminosas, mas que é a favor de cooperação internacional no assunto. Eduardo Bolsonaro não respondeu.
Gente, tá aqui, ó. Tá aqui no Metrópolis, tudo bonitinho, ó. Estados Unidos deve taxar PCC e Comando Vermelho como terroristas após pressão do clã Bolsonaro, diz The New York Times, gente, tá? Grande jornal americano acaba de revelar que o Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro parece que mexeu os pauzinhos ali para que o Trump solte aí essa bomba, né, que o Lula está completamente desesperado para que ela não seja acionada aqui durante o governo dele, gente, tá? O desespero tá tomando conta. Imaginem só, Trump, Flávio e Eduardo se aliando, né, para tomarem uma decisão que gera desespero no Lula, né? E agora, gente, eu vou resumir para vocês, tá? Eu prometo ser bem breve, porque esse aqui é uma notícia extremamente grave que acabou de explodir em Brasília. Vocês vão entender porque eu vou resumir, mas vou resumir assim muito bem explicadinho para vocês. Inclusive, gente, tá? O Lindbergh Faria, ele acabou de, segundo, tá, o relator da CPMI do INSS, cometer um crime imperdoável. Lindbergh Faria acabou de cometer um crime tão grave que ele pode ser cassado e expulso do cargo, gente, tá? E a informação que a gente tem é que o próprio PT, Partido dos Trabalhadores, admitiram sim que o Lindbergh Faria foi longe demais e cometeu um erro imperdoável. O próprio PT acaba de admitir que o Lindbergh Faria acabou de cometer um erro imperdoável, que ele pode ser expulso do cargo, sim. E qual que é essa treta? Isso aqui foi uma treta, uma briga feia que aconteceu. Se vocês acompanham os vídeos que eu posto aqui, já tá sabendo que durante, né, a última audiência na CPMI do INSS, o Lindbergh Faria, né, não só ele, mas como a Soraya Tronic, fez uma acusação muito grave contra o Alfredo Gaspar, chamando ele de estupro. Eu não posso nem terminar o nome aqui para vocês, de tão cruel e perverso do que ele foi acusado ontem. Aí, gente, tá? O Lindbergh Farias aciona a Polícia Federal para apurar suposto indícios de estupro de vulnerável, ou seja, de menor, e tentativa de compra de silêncio envolvendo Alfredo Gaspar. O Lindbergh Faria, gente, tá? Foi lá, jogou a bomba e disse: olha, o Alfredo Gaspar, ele abusou de uma menina que na época tinha 13 anos e essa menina teria engravidado e essa menina hoje tá grande, e só que ela veio através de um estupro, né, de um abuso. E ele fez essa acusação muito grave contra o Alfredo Gaspar. Só que vazou um vídeo aqui, gente, que vai trazer muitas complicações não só para o Lindbergh Faria, mas para a Soraya Tronic. Ó, áudio da live vaza. Antes deles começarem a se pronunciar, eles marcaram uma coletiva de imprensa para se pronunciar sobre essa acusação e eles realmente levaram essa acusação em frente. Tá, gente? O que é pior de tudo isso, tá? Em vez de ir lá pedir desculpa, falar, não, gente, é só uma desconfiança, a gente ouviu. Não, eles levaram à frente. Só que teve um momento, gente, eles não perceberam que os microfones aqui estavam ligados e acabou vazando o plano deles aqui, gente, tá? Áudio da live vaza. Lindbergh e Soraya combinam ataque contra a honra do relator Carlos Viana da CPMI do INSS. Gente, eles não sabiam que os microfones já estavam ligados. Vejam só o que vazou aqui para a imprensa. Assistam que logo em seguida eu vou trazer para vocês o Carlos Viana dizendo que vai destruir a vida do Lindbergh e trouxe a prova da inocência dele. Vejam só. Assim, mas aconteceu. Vocês acompanham que a gente fosse assim, mas aconteceu. Vocês acompanharam hoje pela manhã? Tá aí, gente, eu não vou trazer o restante. Vocês viram ali que a Soraya Tronic estava ali, né, basicamente instruindo o Lindbergh Faria do que ele deveria falar, tipo assim, para acusar, né, desse crime cruel. Porque estupro é um crime um dos crimes mais perversos da face da terra. Aí vocês viram que Soraya Tronic, é uma decepção, gente. Soraya Tronic é uma senadora da República que só ocupa esse cargo hoje graças a Jair Messias Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro, ela nem estaria ocupando esse cargo de senadora hoje. É uma das maiores traidoras do Bolsonaro. Essa mulher aqui tem que ser expurgada, lijada da política brasileira.
é uma traidora sem precedente, tipo da corja da laia da Joyce Hasselman. Eu vou para pior, porque essa mulher aqui ela é mais perigosa do que a própria Joyce Hasselman, porque depois do que ela fez aqui, dessa acusação que ela fez contra o Alfredo Gaspar, essa mulher aqui é 1 zilhão de vezes pior do que a Joyce Hasselman. Vocês vão ter a prova do que eu estou dizendo aqui agora. Então vocês viram ela, Soraya Tronic, tá ali sujigando, né, dando a instrução para o Lindbergh Faria do que ele deveria falar. Lógico, ele falou, eu não vou colocar aqui, porque você sabe que aqui eu não gosto de dar palanque para petista, para esquerdista, mas aí o Alfredo Gaspar veio, gente, meu Deus do céu, esse homem, que ele sofreu nas últimas 24 horas, meu Deus do céu, gente, tá? Tem que ter Deus no coração para suportar tudo isso. Ele não aguentou, gente, tá? Ele veio aqui, ó, deputado Alfredo Gaspar mostra vídeo de menina negando, tá, que houve abuso e deixa seu DNA à disposição, comprovando que Lindbergh e Soraya mentiram na acusação do abuso que aconteceu, gente. A senadora é criminosa, está acostumada a extorquir dono de banco e empreiteiro. Aqui está o DNA, que ele trouxe o DNA comprovando que ele é inocente, gente, tá? Isso aqui, gente, vai trazer um problema tão grande para o Lindbergh e para o PT, que o próprio partido do PT acabou de admitir que o Lindbergh acabou de cometer um erro gravíssimo, que vai custar muito caro para ele. Mas antes vamos entender aqui o que o Alfredo Gaspar revelou sobre essa questão. Aqui ele está provando a sua inocência, vejam só. Mas com a consciência tranquila, que a verdade sempre aparece. O bem sempre vence. Lindbergh e Soraya, vocês são criminosos. E o senhor vai processar ele? Claro que eu vou processar. Eu já entrei no Conselho de Ética pedindo... A senadora agora também, porque gosta, tinha sido o Lindbergh. Agora a senadora também participou ali e disse, inclusive eles usaram até a palavra... Senadora está acostumada a extorquir dono de banco e empreiteiro. Senadora é criminosa, conhecida no Brasil. Vai perder o mandato no final do ano porque é uma desacreditada. Ela vai falar, olha, meu sangue está aqui, o DNA está à disposição. Eu, graças a Deus, não tenho filho fora do casamento, não tenho amante, nunca mantive relação sexual em Brasília, nem com a minha mulher, porque ela vem muito pouco aqui. Eu venho para o Congresso e volto para casa. Em Alagoas sou respeitado, porque eu respeito as famílias e as pessoas de bem. Isso é uma coação no curso do processo mentirosa, que demonstra o desespero por um relatório técnico e bem fundamentado. Agora bora ouvir elas, aqui está o DNA, quem quiser pega. Agora vamos ouvir aqui, silêncio. Boa tarde, eu sou Lorelei. Boa tarde, eu sou Lorelei Pereira Macedo da Silva e venho aqui esclarecer algumas coisas. Gostaria, fiz até um textinho aqui para esclarecer e não esquecer nada. Gostaria de declarar que não sou filha de Alfredo Gaspar. Sou filha biológica do Maurício Breda. É o meu primo. Do Gaspar. Contudo, não tive ciência dessa paternidade até os meus 15 anos, quando minha mãe contou. Foi um breve relacionamento consensual entre os dois, que não cabe a mim contar aqui. Eu acho que coisa de... Aqui, gente, ela está mostrando o DNA e ela, gente, está revelando para o Brasil, então ela está desmascarando o Lindbergh Faria e a Soraya Tronic. Ela está dizendo, olha, gente, tá aqui o DNA, se alguém quiser ela pode, né? Até o próprio o Alfredo Gaspar está com o DNA em mãos. Ela está dizendo, gente, eu sou filha biológica do primo do Alfredo Gaspar. Ele e a minha mãe tiveram envolvimento e não teve nada de abuso, não teve nada de ilegal, gente, tá? Teve um breve envolvimento e de uma forma consensual aconteceu. Então, gente, essa acusação de que ele aproveitou de uma garota de 13 anos, abusou de uma menina de menor e veio uma gestação e não sei o quê. Gente, o que a Soraya Tronic, o Lindbergh acabou de fazer? É surreal, gente. É tão surreal que o próprio PT acabou de admitir que o Lindbergh Faria foi longe demais e que ele pode sofrer gravíssimas consequências, gente, tá? Vou trazer aqui, ó, antes de trazer aqui o posicionamento do próprio PT, deixa eu trazer aqui, olha, o Nicolas Ferreira. Nicolas cobra cassação de Lindbergh e Soraya por acusarem Gaspar, gente, tá? De um crime abominável. O Nicolas Ferreira está partindo para cima da justiça, está pedindo a cassação, a expulsão. Gente, isso aqui, a pessoa, eu não sei como é que funciona, mas tinha que ser presa uma pessoa dessa, fazer uma acusação tão grave como essa.
Tinha que ser presa uma pessoa dessa. Então tá aqui, gente, tá o próprio PT. Petistas veem erro de Lindbergh em denúncia contra relator da CPMI. Gente, essa acusação do Lindbergh é tão sem fundamento, é tão grave, que próprios petistas, aliados, né, parlamentares do PT, dizem, gente, ele foi longe demais. Isso aqui vai ter gravíssimas consequências contra o Lindbergh. Então, eles mesmos estão com medo do que vai acontecer com o Lindbergh a partir de agora. E a Soraya Tronic também lá no meio. Lideranças petistas avaliam nos bastidores como um erro a estratégia do deputado Lindbergh Faria do PT de revelar nessa sexta-feira a denúncia contra o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, por suposto eu não posso nem terminar o final da palavra aqui, de vulnerável. Sob reserva, petistas apontam que o timing da denúncia foi errado. Segundo esses parlamentares, as supostas provas da denúncia circulavam há algum tempo e deveriam ter sido tratadas de forma mais cuidadosa e não no encerramento de uma CPMI. Da forma como o Lindbergh fez, avaliam petistas, ficou parecendo que a denúncia serviu apenas para tentar tirar o foco do relatório final de Alfredo Gaspar. Além disso, a denúncia esvaziou o próprio relatório alternativo protocolado por lideranças governistas. Lindbergh revelou a suposta acusação contra Alfredo Gaspar durante um bate-boca com o relator na sessão da CPMI. Após a discussão, o petista convocou uma coletiva de imprensa e disse ter protocolado uma notícia fato da Polícia Federal sobre o caso. Ao lado de Lindbergh na entrevista estava apenas a senadora Soraya Tronic, tá? Soraya Trambique, que também teria recebido as denúncias, mas esperou para dar publicidade a elas. Nenhum outro parlamentar petista teve coragem de estar ao lado de Lindbergh no meio da coletiva. Gente, nenhum parlamentar petista teve coragem de estar ao lado do Lindbergh no momento em que ele fez essa denúncia numa coletiva lá dentro do Congresso Nacional. Somente a Soraya Trambique. Então, assim, gente, chumbo grosso, tá? Porque o próprio Alfredo Gaspar acabou de revelar que vai destruir a vida do Lindbergh Faria. Vejam só. Mas eu nunca imaginei na minha vida, sabendo que Lindbergh Farias é um criminoso, um usuário de drogas, que é um bandido, sabendo dos crimes com os quais ele já atuou e participou. Lindinho, conhecido no submundo do crime como recebedor de propina. Passou na prefeitura e ficou inelegível, porque botou dinheiro no bolso, dinheiro do povo. Veio para cá hoje a sacar uma mentira que não tem qualquer fundamento. Eu coloco a minha vida a limpo e quero fazer um desafio. Lindbergh, prove hoje e agora qualquer indício disso. Eu renuncio o meu mandato imediatamente. Agora, se você não provar, renuncie o seu canalha. Eu vou lhe processar. Você é do submundo do crime. Nasceu no pó, continua no pó. Você é acostumado com a bandidagem. Você é líder, sempre foi líder da bandidagem. A justiça do meu país lhe conhece. Você inventou uma mentira, mas uma mentira contra um homem de bem. Eu não tenho que me justificar disso. Eu sou um brasileiro decente que vem enfrentando com firmeza o sistema, que vem cada vez mais lutando contra poderosos. Sabia, tinham que escalar um bandido para me atacar de maneira vil, mas eu não baixo a minha cabeça, porque a minha honra me fez de fronte altiva. Não tenho medo, não tenho receio. Lindbergh, seu lugar é na prisão, mas não é porque você inventou essa mentira, não. É porque você é bandido, seu cafetão, usuário de drogas, seu ladrão de dinheiro do povo brasileiro, seu bandido, se ponha no seu lugar, as algemas lhe esperam. Um bandido que está num mandato chamado Lindbergh Farias deveria estar preso, criminoso. Você atacou a honra de um homem de bem, deve ter cheirado coca, deve ter vindo a serviço. Lindbergh, seu moleque. Partiu pra cima, gente, tá? Alfredo Gaspar não deixou barato, vai processar e tá pedindo prisão para o deputado federal Lindbergh Faria, gente. E agora a coisa complicou, né? Porque nem os petistas estão do lado de Lindbergh Faria segundo os próprios aliados, né, dos petistas. Lindbergh Faria foi longe demais e cometeu um erro gravíssimo que pode custar até a sua liberdade. Lindbergh Faria pode ser preso com essa acusação gravíssima que ele acabou de fazer contra o Alfredo Gaspar. E agora, gente, grande autoridade acaba de confirmar
que vai renunciar o cargo. É o Geraldo Alckmin, tá aqui no jornal O Globo, gente, tá? Alckmin afirma que vai deixar o Ministério do Desenvolvimento no dia 2 de abril. Não só anunciou que vai renunciar esse cargo, mas também anunciou até a data em que ele vai fazer a renúncia desse cargo. Tá aqui, gente, tá? O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que deixará o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço no dia 2 de abril para se dedicar às eleições. Ele seguirá como vice-presidente até o fim do mandato. Ainda não está definido se Alckmin será como vice do Lula em sua chapa reeleição em outubro ou se irá concorrer a outro cargo. Mas para disputar qualquer cargo ele precisa de desincompatibilização da função de ministro, de acordo com a lei eleitoral. Então, tá aí, gente. Até agora não tem notícia. Inclusive, recentemente saiu a notícia de que ele quer continuar sendo vice do Lula. Se ele não for vice do Lula, ele diz que não vai concorrer a nada, vai voltar para casa e corre risco do Lula ficar sem o apoio do PSB. Que aí, gente, está gerando pânico e desespero no Lula. Porque se o Lula descartar o Geraldo Alckmin, o Lula pode perder o apoio dos tucanos, que é o partidão de centro, né? Pode perder o apoio do PSB e o Lula tá sendo encurralado, né? Ou você fica com o Alckmin na vice, tá? Como vice, ou você vai perder o apoio do PSB. E ficar sem o apoio do PSB pode custar muito caro para o Lula. E agora, gente, tá? Bomba sobre prisão. Prisão foi efetuada neste dia de hoje. Urgente. PF prende Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Alerj, gente. Essa prisão aconteceu nesse dia de hoje. Polícia Federal prende novamente Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Alerj. Tá aqui a notícia. A Polícia Federal prendeu o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, nesta última sexta-feira, pela segunda vez, tá? O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva. Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu no âmbito, né, da ADPF, também foi cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa de Bacelar, em Teresópolis. Então, ele voltou para a prisão novamente por ordem do ministro André Mendonça. A gente tá? O ex-presidente da Alerj, que inclusive foi substituto, lá tá uma confusão, né, gente, para o substituto. Foi votado lá, entrou um parlamentar do PL, aí eles lá disseram que foi manipulação, que não sei o quê. E tá aí, gente, tá? Vamos logo de cara, deixa eu trazer essa aqui, que simplesmente pegou o Brasil inteiro de surpresa. Donald Trump, o terrível lourão Donald Trump, tá partindo para cima de Alexandre de Moraes, gente. Tá? Segundo aqui informações, Trump indica volta da Magnitsky, de Moraes e outros ministros do STF. Então não é só para Alexandre de Moraes. Ao que tudo indica, outros ministros do STF também podem sofrer a aplicação da lei Magnitsky. Por que, Fabiana, essa informação está saindo agora? Por que Donald Trump mudou de ideia? O que é que eles fizeram que deixou o Donald Trump tão furioso dessa forma? Assistam, gente. Assistam que vocês vão entender absolutamente tudo. Vejam só. Bom, diante do serviço sujo que o STF vem fazendo com o Brasil, desserviço à nossa sociedade, né, a lambança, contratos milionários, defendendo bandidos e corruptos, impedindo o avanço de investigações da CPMI, chegando até mesmo nos familiares dos ministros do STF, o governo Trump foi para cima e acabou de produzir um relatório detonando os juízes ministros do STF, que parece que estão mais interessados em ganhar dinheiro do que respeitar a nossa Constituição. Eu vou ler para vocês, saiu aqui no Metrópolis, governo Trump aponta viés político em atuação de juízes no Brasil. Eu vou ler o trecho da matéria e na sequência eu e a Lana vamos comentar esse absurdo, né? Inclusive chamando a atenção do Donald Trump mais uma vez. Relatório obtido pela coluna, produzido pelo Departamento de Estado do governo Trump, aponta juízes agindo com fortes vieses políticos. E é o que eles são, né? Eles não são juízes. Juiz ali somente o Fux mesmo. Todos os outros são políticos, mas não foram eleitos. Eles não possuem um único voto e estão destruindo a cada dia o nosso país, a nossa sociedade e as nossas instituições. Mas o Trump está de olho. Um relatório do Departamento
Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou falhas estruturais no sistema de justiça no combate a crimes financeiros. De acordo com um documento produzido pelo governo Trump, decisões judiciais têm sido influenciadas por fortes vieses políticos com impactos que ultrapassam as fronteiras do país. Na análise, o órgão subordinado à Casa Branca sugere que magistrados proferem decisões parciais no Brasil. Abre aspas. Juízes agindo com fortes vieses políticos proferem decisões com ampla relevância doméstica e pretendido impacto internacional, o que permanece sem solução, diz o documento obtido pelo Metrópolis. O relator também aponta uma possível demora na tramitação dos processos. Atrasos judiciais frequentemente levam à prescrição de processos antes do julgamento, devido a prazos prescricionais rigorosos, indicou o Departamento de Estado. O estudo foi produzido no âmbito de uma análise sobre combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Tudo que o STF não quer e não faz é combater o crime de corrupção e lavagem de dinheiro e crime organizado. Fale para mim aqui nos comentários, você já viu o STF se manifestar contra o crime organizado, fazendo algum tipo de enfrentamento ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, corrupção? Eu sei a resposta de vocês, mas podem colocar aí, é claro que não. Eles só estão interessados em blindar corruptos. Porque agora, com a exposição de que os próprios ministros do STF e seus familiares estão envolvidos nesses esquemas. É nojento ver que um presidente do outro país tem que expor isso. A nossa sociedade está falida. O Brasil faliu. Nós perdemos. Estamos perdendo. O meu otimismo tem caído e diminuído a cada dia que passa. Não vamos desistir, obviamente. Mas a verdade é que nós perdemos a guerra de forma parcial já. Eles dominaram o sistema de justiça, dominaram o legislativo e dominaram também o executivo num casamento perfeito entre aquele que roubou no passado se juntou com aqueles que estão roubando agora no presente. Olha que gostoso, olha que legal. De acordo com o documento, as principais fontes de recursos ilícitos no país seriam provenientes de corrupção pública, do contrabando de imigrantes, dos crimes ambientais e do tráfico de drogas, armas e mercadorias falsificadas. O STF não está nem aí para tudo isso, pelo contrário, eles ajudam. Eles alimentam. Abre aspas aqui, ó. Os métodos de lavagem de dinheiro incluem o uso de bancos, imóveis, contas fantasmas e paraísos fiscais estrangeiros, apostas online, criptomoedas, redes financeiras informais e a venda de carros, gado, cavalos de corrida, obras de arte e outros bens de luxo. Lana, precisa vir o presidente Donald Trump colocar a boca no trombone e falar, olha, no Brasil está tudo errado. Inocentes estão sendo presos e perseguidos, os bandidos estão soltos, livres, inclusive o José Dirceu será candidato a deputado federal aqui por São Paulo. Daqui a pouco a gente vai ter chefe de organização criminosa sendo candidato à presidência da República ou a ministro do STF. Estou exagerando? Não. Por favor, a sua análise, porque agora o Trump fez esse relatório, o que pode acontecer a partir daí, Lana? Eu acho muito, muito, muito preocupante para, principalmente, Alexandre de Moraes e os demais ministros que continuam com seus vistos revogados de entrada nos Estados Unidos. Porque Alexandre de Moraes teve a Magnitsky revogada numa mesa de negociação com Lula, não porque eles acharam que o Alexandre não era mais violador de direitos humanos, deixando muito claro, mas porque Lula impôs esse benefício para o Brasil, entre aspas, porque só foi o benefício para eles próprios, para que eles pudessem dar uma negociada com relação às taxas. Mas a questão é que, como bem disse Paulo Figueiredo, a Magnitsky pode voltar a qualquer momento. Vai que esse relatório já faça parte de algum tipo de arcabouço para voltar a Magnitsky para Alexandre de Moraes. É só reativar, né? Porque ele não saiu da lista. Exatamente. Né? O Paulo já deixou muito claro que todo aquele trabalho que eles tiveram para provar que o Alexandre de Moraes seria um violador de direitos humanos já não precisa mais ser feito. E esse tipo de relatório só fomenta só dá mais argumento para que, se caso eles queiram retomar a Magnitsky, não seja de todo tá muito fora da casinha. Seria viajar muito na maionese, imaginar a inclusão de outros ministros na lei Magnitsky, como Gilmar Mendes e Dias Toffoli também, porque o Gilmar Mendes, ele é o grande cabeça, viu, gente? Gilmar Mendes é a grande laranja podre, o decano podre dentro do STF. Ele grita, ele
fala, ele chora, ele defende tudo que é errado nesse país e tudo que é errado que está acontecendo dentro do STF. Eu gostaria muito de ver o Trump incluir Gilmar Mendes e Dias Toffoli na Lei Magnitsky também, Lana. Você acha que isso é possível ou improvável? É que é muito preocupante que esses mesmos ministros do STF que, segundo o governo Trump, cometem essas parcialidades nos julgamentos, etc., também são os responsáveis pelas eleições no Brasil, né? Exatamente. Porque geralmente não, é obrigatório que o ministro do STF seja o presidente do TSE na época nas eleições, por exemplo, né? Então é muito preocupante que ministros tão parciais estejam à frente das eleições no Brasil. Obrigado, Lana. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Gente, tá, meu Deus do céu, de volta, gente, o terror do ministro Alexandre de Moraes. E na época que o Donald Trump tirou a Magnitsky Moraes, ele comemorou, disse que fez até um jantar, uma festa na casa dele. Gente, o Moraes, ele fez uma festa na casa dele, chamou um monte de gente do alto escalão do judiciário, da política de Brasília para comemorar a retirada da Lei Magnitsky do lombo dele. E agora, segundo informações, inclusive o Paulo Figueiredo também acabou de se pronunciar sobre essa questão. Existe, né, gente, esse relatório, tá, do governo americano, do governo Donald Trump, que está esculhambando, detonando e expondo que ministros do STF estão agindo como políticos, como agentes políticos, tomando decisões políticas, o que é completamente vedado que o ministro de uma Suprema Corte pode fazer. E segundo informações do próprio Paulo Figueiredo, né, gente? Ele disse, olha, gente, eu não duvido nada em se tratando de Donald Trump, logo a gente tem notícia aí de volta da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, uma vez que não precisa daquele ritual todo, daquela tramitação toda, dossiê e busca de provas, porque tudo isso já está nas mãos das grandes autoridades, tanto do Scott Bessent quanto do Marco Rubio. Donald Trump já tem toda a documentação, então para eles aplicarem a Lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes novamente, é só fazer isso aqui, ó. Só basta uma assinatura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a gente tem informação de bastidores que após o momento em que Alexandre de Moraes ficou sabendo desse relatório que acabou de ser revelado aqui, tanto pelo Paulo Figueiredo e agora pelo portal de notícias Metrópolis, a informação que a gente tem é que o ministro Alexandre de Moraes começou a colocar a barba de molho. Ele ficou extremamente preocupado com o que pode acontecer depois desse relatório que o governo americano revelou aí não só para os Estados Unidos e Brasil, mas para o mundo inteiro, gente. Ou seja, Donald Trump e o governo americano estão de olho em tudo que está acontecendo aqui no Brasil, para desespero do STF, para desespero de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, gente, tá? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o decano Gilmar Mendes, que podem estar na mira, tá, gente, tá? Gilmar Mendes, Dias Toffoli pode entrar na mira do governo americano para ser aplicado a Lei Magnitsky, lógico, depois de toda a tramitação, provas e tudo checado, tudo. Agora, Alexandre de Moraes, se for para acontecer, não precisa nem de tramitação, mas já tá tudo pronto. Só voltar aí a aplicação da Lei Magnitsky, segundo aqui o comentarista, ele ainda está lá na lista, só foi retirado, né, a aplicação, mas ele está na lista e pode sofrer a Lei Magnitsky aí a qualquer momento. Gente, que bomba atômica que atingiu em cheio Alexandre de Moraes. O homem deve estar desnorteado, um homem que comemorou, gente, ele chegou a fazer festa para comemorar o dia que o Donald Trump tirou a Lei Magnitsky dele. Outro que deve estar desesperado, gente, é o